Palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você nessa noite que escutava de Tiago trazendo que você precisa crer naquele Espírito que convence de toda a verdade. Ela vem chamar você a uma fé, não somente a uma fé racional, não somente a uma fé de leitura, mas a palavra diz assim: naquele tempo Ezequias esteve doente quase à morte. Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias, eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos, eu te livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, protegerei essa cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o que estava acontecendo aqui nesse momento é que o povo que estava ali naquele reino sul, em um Israel dividido, estava sendo governado por Ezequias. E de repente Isaías, que é o homem de Deus, bate a porta de Ezequias com uma notícia. Imagine comigo, você que acompanha, que tem acompanhado essa madrugada de fé, você que acompanha o Padre Wagner, Frei Valdo, você que tem um homem e uma mulher de Deus que você admira muito na caminhada, e de repente na sua casa chega esse homem e essa mulher de Deus. Você vivendo um contexto de sofrimento, talvez a doença de alguém da sua família, talvez você está passando por uma dificuldade financeira. E quando chega o homem e a mulher de Deus, eu acredito que o seu coração vai se alegrar, vai se encher de esperança, dizendo: olha, é algo de Deus para mim. Deus até que enfim veio falar comigo. E a palavra fala que quando Isaías, que é o homem de Deus, chega até o rei Ezequias, Isaías fala para ele: eis o que disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, não porque terás vitória, não porque vai descer todas as graças sobre o povo, não porque tudo vai ficar bem, não porque tudo vai ficar maravilhoso, mas porque você vai morrer, Ezequias. Eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, você que assiste pelos meios de comunicação, você receber a visita de um homem, de uma mulher de Deus, e a mensagem ser totalmente contrária àquilo que você esperava. Quando Ezequias recebe essa mensagem, diz a palavra que Ezequias, ele volta-se contra a parede. E ali ele começa a orar. Quando Ezequias, ele começa a orar, tendo a notícia que ele tinha que colocar tudo em ordem, porque ele vai morrer. Diz a palavra que Ezequias, ele se coloca a orar e diz: Senhor, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade de todo o coração, segundo a vossa vontade. É como se o coração de Ezequias dissesse: Senhor, eu tenho muito ainda a fazer.
É como se Deus tivesse falado: olha, Isaías, fala que o tempo chegou, mas Ezequias fosse tomado de fato de uma inconformidade e dissesse: Senhor, eu ainda preciso fazer muito bem em seu nome. Senhor, eu ainda preciso fazer muito por ti. Senhor, dê-me mais tempo para te servir. E chorava abundantemente. Ali acontece, irmãos, o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 7. E choravam, faziam súplicas com lágrimas nos olhos, e o Senhor o atendeu por seus gestos de piedade. Existem portas na nossa vida, irmãos, que são abertas não somente com o nosso clamor, não somente com a nossa crença, mas pela lágrima que derrama em nosso rosto. Existem portas que são acessadas pela lágrima que a gente derrama, porque o Senhor olha e fala assim: é irresistível a oração do meu filho pela lágrima. Existe uma frase de São João Crisóstomo, eu até trouxe essa frase, que ele diz assim: quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, faz-lhe um bem maior que se lhe desse o poder de ressuscitar os mortos. Isso porque o homem que faz milagres se torna devedor a Deus, mas no sofrimento Deus se torna devedor ao homem. O que está acontecendo aqui é como se Deus olhasse para Ezequias e falasse assim: eu tenho um débito com esse homem. E diz a palavra que o Senhor fala para Isaías: volta lá, Isaías, que eu mudei de ideia. É como se Isaías ficasse confuso, mas o Senhor não é um Deus de duas palavras. E Deus dissesse a Isaías: mas eu sou um Deus que compadece do meu povo. Talvez você, em meio a essa madrugada, disse assim: eu vou lá rezar mais uma vez, sem saber o que te aguardava. Mas o que te aguardava nessa madrugada, o que te esperava, aquele que você busca e se deixa encontrar, é aquele que nessa hora está diante de nós que estamos aqui nesse estúdio de uma rádio. Aquele que compadece das suas lágrimas. Por isso eu queria pedir a você de todo o seu coração: coloque o seu clamor afora nessa hora. Coloque toda a fé expressada do fundo do seu coração. Coloque do mais íntimo da sua alma a angústia que te assola. Talvez você é assolado por uma situação que você pensa não ter resolução. Talvez você é assolado por um problema familiar que perdura 5, 10 anos e você fala: parece que nunca vai acabar, parece que nunca vai mudar. Mas chegou aqui a hora de você derramar aos pés de quem é capaz de fazer o nunca acabar. Chegou a hora de você derramar aos pés de quem é capaz de realizar. Talvez você buscou em homens que podiam dar conforto a você, mas chegou a hora de quem não dá conforto, mas de quem dá milagre. Chegou a hora de quem não vai te dar talvez o colo que você esperava nesse momento, mas vai fazer o que é impossível aos olhos humanos acontecer. Chegou a hora daquele que realiza o que ninguém realiza fazer em sua vida. Então derrame nessa hora diante do Senhor aquilo que há de mais profundo no seu coração. Tem uma canção que diz assim: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Então chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de você orar e clamar a ponto dos milagres acontecerem e as muralhas não resistirem ao poder do nosso Deus. Coloque para fora onde você estiver. Eu não sei se você está sentado, se você prepara um café para alguém que vai sair. Talvez você está num contexto como uma mulher que esses tempos nós recebemos, dizendo assim: todo dia eu preparo o café para o meu marido, rezando. Todo dia eu preparo o almoço rezando, coloco a marmita dele e falo: ô Senhor, meu marido não está mudando pela oração, muda ele por essa comida, pelo amor de Deus. Aquela mulher, ela está tentando de toda forma, até a comida a mulher quer que ao digerir ele mude de vida. É a hora que você que escuta, talvez está preparando o café para aquele que você diz que não tem jeito, mas com Deus tem jeito.
Talvez você nessa hora vai falar: olha, Yuri, eu já tentei de toda forma, mas então derrame as suas lágrimas na presença do Senhor. É a hora que essa porta do impossível será acessada pelo clamor do fundo do seu coração. Por isso nessa hora clame ao Senhor. Ah, Senhor, nós que estamos diante de Ti, eu quero Te colocar, Senhor, diante de Ti, todas as mães que oram pelos seus filhos nessa hora, os seus filhos que até agora não chegaram em casa. Eu coloco, Senhor, diante de Ti os casamentos que estão por um fio, até aqueles que se foram. Senhor, eu coloco nessa hora aqueles que choram a dor de um luto mal vivido, aqueles que sofrem uma perda até então, aqueles que há muito tempo, desde a sua infância, sofrem uma marca, Senhor. Eu quero Te colocar aqueles que sofrem pela sua condição financeira, que ao olhar para essa madrugada de fé encontraram a esperança dizendo: talvez Deus vai me dar um emprego. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, aqueles que se sentem incapazes e sem força, porque se nós orarmos e clamarmos, as muralhas não vão resistir ao Teu poder, Senhor. Age em nosso favor nessa hora, Senhor. Como agiu em favor do rei Ezequias, age em nosso favor, Senhor. Age em nosso favor nessa hora, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declara milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, se eu clamar, Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Nenhum mal irá resistir. os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Você pode clamar, meu irmão. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao
Meu irmão, enquanto nós cantávamos, eu me lembrava há mais ou menos uns 10 dias atrás. Eu estava em missão, nós estávamos na cidade de Assis, na Itália. Tivemos a Santa Missa e logo depois da Santa Missa, um momento de oração. Uma mulher veio conversar comigo, ela tinha mais ou menos uns 50 anos. E ela falou assim: eu sei que você deve ter a metade da minha idade, a metade daquilo que eu vivi, você viveu. Eu sei que você talvez não tenha a experiência que eu tenho, mas eu senti de te pedir uma ajuda em algo. Eu, de prontidão, estava ali, como diz meu pai, se pelo menos eu tivesse o ouvido para escutar e a boca fechada para não falar besteira, eu estava pronto. E ela começou a falar para mim: olha, hoje na missa, Deus incomodava muito o meu coração, que eu precisava pedir por Ele. Mas doeu tanto em mim, mas tanto em mim, porque eu sei conversar com todo mundo, mas o sentimento que eu tenho é que eu não sei falar com Deus. É como se Deus não entendesse aquilo que eu vou dizer. E quando ela foi falando aquilo, continuou dizendo para mim, ela começou a falar dos seus problemas. Ela começou a falar que ela é uma pessoa que vive num contexto religioso, é ministra da Eucaristia, ajuda sempre na igreja. O seu marido também ajuda na igreja. Porém, o seu filho, ele vive nas drogas. E ela foi dizendo para mim: eu acho que eu entendi porque eu quis falar com você, porque o meu filho é mais ou menos da sua idade. E ver você aqui conosco em missão, estando ao nosso lado, conduzindo oração, pregando, cantando com a gente aqui. E ver o meu filho que a essa hora pode estar usando droga e tem tudo. Aprendeu tudo de mim, ouviu tudo do pai, a gente se doa o máximo que a gente pode por ele. Dói meu coração, mas eu fico imaginando assim: será que tudo isso acontece porque eu não sei falar com Deus? Porque eu não sei me dirigir a Ele, porque eu não sei elevar uma oração? Parece que Deus não faz na minha vida, Yuri, porque eu não sei falar com Ele. Naquela hora, eu peguei a Bíblia que estava comigo e eu abri uma palavra, é a mesma que eu abri aqui. Lucas capítulo 7, no versículo 11, que fala sobre o filho da viúva de Naim. A palavra diz: no dia seguinte dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado. Filho único de uma viúva, acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. E naquela hora, aquele jovem se levantou, sentou-se e começou a falar com a sua mãe. Eu mostrei para aquela mulher e perguntei para ela assim: minha senhora, quantas palavras essa mãe disse para Jesus realizar um milagre na vida dela? Ela falou para mim com lágrimas nos olhos: nenhuma. Eu falei para ela: Jesus estava acompanhado de pouco ou de muita gente? Ela falou: de muita, porque a palavra fala que é uma multidão. Eu disse para ela assim: um pouco depois, a palavra diz que Jesus está chegando e a multidão o comprimia, a ponto de uma mulher que jorrava sangue há 12 anos ter que tocar na orla do manto, porque não dava para nem falar com ele. Eu fico imaginando, depois dos milagres e prodígios, irmãos, o quanto as pessoas gritavam: Jesus, faz na minha vida, realiza na minha, como fez na de fulano. Só que essa mulher é talvez como você, que escuta agora e que nos assiste. Talvez quando o Tiago falava clama, e quando eu falava clama,
Quando Tiago dizia, tem vezes que no grupo de oração a pessoa fala, levanta a mão e clama, e tem aqueles que falam assim, não preciso disso. Mas tem aqueles que talvez como eu um dia falava assim, mas clamar como? Como que é isso? Eu devo fazer, mas eu nem sei nem como faz. Talvez você nessa hora fala assim, eu sei que se eu pedir eu vou receber, mas como pedir eu não sei nem falar. A palavra de Deus fala pelo filho da viúva de Naim, aqui muito claro a nós. Jesus aproximou-se dela, uma mulher que estava vindo num cortejo fúnebre que não precisou falar uma palavra. E que Jesus aproximou dela e falou, não chores. E ordenou que o filho dela levantasse. Talvez de fato nessa madrugada, o que Deus quer, Padre, Frei, Stanley, irmãos que estão aqui, talvez o que Deus quer de fato de nós é aquilo que move do nosso coração. Não é aquilo que move daqui para fora. Talvez o que Deus quer é a angústia daquilo que move do nosso coração. É um Deus que nessa hora Ele quer de fato de você que escuta a angústia de dentro. Não das palavras já ensaiadas a falar com o Senhor. Olha, vai chegar aquela hora, eu vou falar com Deus aquelas belas orações que eu sei, não. Talvez você que acha que não sabe orar, talvez você que não sabe como falar, o Senhor, Ele quer a sua fé manifestada pelo que move do seu coração. Nós vamos mais uma vez cantar essa música, mas agora eu queria pedir algo a você. Você não vai usar de nenhuma palavra, vai deixar mover do seu coração. E que se o mover do seu coração forem as lágrimas, que deixe que elas caiam. Se o mover do seu coração forem as lágrimas, deixe elas derramadas aqui. Se o nardo que você tem, se o belo perfume que você tem nessa hora a oferecer para o Senhor são as lágrimas, deixe que elas caiam na presença do Senhor. Se você estiver na sua casa, próximo de alguém, com o seu rádio, com o seu celular e fala assim, nossa, estou com vergonha porque essa pessoa está do meu lado, sai um pouquinho, vai para um canto que não tem alguém com você. Se você é como eu, que não gosta que as pessoas te vejam chorando, sai, vai para um canto, só você. Talvez entre no banheiro, feche a porta, vai para um canto em outro quarto. Mas essa é a hora que o Senhor, Ele precisa conhecer a angústia do coração para olhar para você e falar, não chores, minha filha, não chores. Não chores, meu filho. Talvez você está num carro angustiado, trabalhando, rodando a madrugada inteira dirigindo um carro. E o Senhor agora fala assim, meu filho, para um pouquinho. Deixa eu cuidar do seu coração. Não chores, meu filho. Não chores. Ah, Senhor, eu te peço, Senhor, Tu que sondas o nosso coração, vai no mais profundo, no mais íntimo do nosso sofrimento, Senhor. Vai no mais íntimo, Senhor, da dor. Vai naquela dor, Senhor, que o sentimento é como se o Senhor estivesse esquecido de nós. Vai, Senhor, acessa o mais íntimo da nossa alma, se assim posso dizer. Vai, Senhor Jesus, a ponto do Senhor fazer a leitura do que acontece conosco sem abrir a boca. A ponto de pedir, recebereis, ser do lado de dentro. Talvez você caminhe há muito tempo com Deus, mas há uma angústia no seu coração. Talvez você sabe muito bem a teologia, a razão, as letras, mas o coração está arrebentado. Essa é a hora que o Senhor, que sonda os corações, quer reconhecer a angústia do seu e dizer, ofereça-me, meu filho, minha filha, não chores, porque eu realizei já na sua vida. Há uma promessa a se cumprir em nossa vida, e no mais íntimo do nosso coração, Deus, Ele vem até a nós nessa hora. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedir e receber.